Olá, boa noite. Pessoal chegando aí. Sejam bem-vindos. Ó, Joaquina já tá aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Ai, Foi. Vai lá, pode ir lá pegar. Oi, Vê. Boa noite, tudo bem? Tá dando um eco danado. vai parar. Agora sim. Agora tá ótimo. Pessoal, agora tá ouvindo bem? Tecido danado. Normal. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito feliz com o convite. Eu é que fico. Bom, eu queria primeiro de tudo te agradecer, né, a participação aqui com o pessoal. O pessoal tá chegando aí ainda. Aham. E é um tema que eu gosto muito. Teve um monte de gente que mandou mensagem falando que não podia participar hoje, mas que para deixar gravada, que estava super interessado em ouvir depois. Então, acho muito legal. Eu, particularmente, se não servir para os outros, serve para mim, porque é um tema que eu adoro. Eu também. É um tema que a gente começou a despertar faz pouco tempo, né? Então, ainda mais, eu que sou formada há mais tempo, imagina, né? Há Uhum. quanta informação nesses últimos anos a respeito de nutrição, principalmente veterinária, né? Porque ninguém tinha isso na grade curricular, a nutrição animal era, na minha época, era restrita a grandes, né? E olhe lá. Uhum. E com outro objetivo, né? Com o Exa objetivo mais de performance mesmo, né? De conversão. exatamente, né? E Então, sem muito conhecimento, né? De como que realmente as coisas funcionavam. Sempre existiu muito um exatamente. determinismo, né? Um determinismo que a genética era uma coisa estática, né? E as modificações ou questões, problemas eram mutações e ponto, né? Ou Exatamente. era Que era e, o e destino já, hoje né? era o destino já. Então nasceu com um problema genético, estava condenado àquele, né, aquele destino. Exatamente. E Antes da gente começar realmente a se aprofundar, vou olha, pedir para você se Solange. apresentar. Então tá, meu nome é Joaquina. Eu tô vendo uma colega minha aqui de Dá um oi para ela, homeopatia, então. que satisfação. É, meu nome é Joaquina, eu sou médica veterinária, eu sou homeopata, eu sou especialista em homeopatia e sou nutricionista. E, na verdade, eu estou ouvindo um pouco o meu retorno aqui. A nutrição, sempre me chamou Às vezes, muita atenção. deixa eu ver se eu vou achar um pouquinho o meu aqui também. Saudades, Solange, saudades. Muito feliz de te encontrar aqui. E até como homeopata, a Solange vai me entender, se tem outros homeopatas vão me entender também, de como a alimentação ela faz diferença, né, Na resposta, né?
na resposta, né? Na resposta, porque ela é uma ligação direta com a energia, com a tua disposição, com a tua expressão, com o teu fenótipo, né? Hoje a gente sabe disso. Então, e já na homeopatia a gente estuda Hipócrates, né? O pai da medicina, e que diz que faça do remédio o seu medicamento, né? Exatamente, há 400 anos antes de Cristo Faça só que do ele já alimento o falava seu isso, medicamento, desculpa. Faça do alimento o seu medicamento. né? Né, Joaquina? Só Né? há 400 anos antes de Cristo que ele falava isso, e a gente Isso. só despertou para isso agora, né? E Para ele ver o quanto chamava, ele era visionário, né? e o Porque ele curioso, não tinha esse estudo. ele chamava de dieta, né, naquela época, na verdade ele chamava de regime, mas ele incluía tudo, ele incluía exercício, ele incluía a dieta, ele incluía o repouso, ele incluía, né, todos os fatores emocionais nisso tudo, nesse pacote, né, relacionado com saúde. E agora a gente conhecendo e sabendo como essas coisas, como funciona, né, a expressão de saúde, a expressão de doença, né, impressionante, é isso mesmo, é bem por aí. Exatamente. Então, já começou lá, né? E tu sabe que uma coisa que eu me lembrei hoje foi que eu assisti há 6 anos atrás, eu acredito que foi há 5 anos atrás, digamos, uma palestra da Flávia Saad, da professora Flávia, ela falando da época de que ela começou, que a nutrição de pet, a nutrição pet, na verdade, ela começou a ter olhos para pets, a nutrição aqui no Brasil, a partir de 2000. Né? E que antes de 2000 existiam 2 trabalhos relacionados à nutrição PET, que eram dela e um do professor Aulos, né? E na É verdade, tudo e muito esses recente, né? Muito recente. muito recente, muito recente. E esses pesquisadores que estavam envolvidos nisso, né, nesse trabalho de nutrição, a maioria eram veterinários ligados à nutrição de animais de grande porte, né? Não exatamente de pet. Uhum. Então, eles trouxeram esses conceitos, né, para a E foram nutrição adaptando, pet. né? E só que isso foi até 2005, quando se determinou, né, se foi mapeado o genoma do cão, porque a partir daí tudo mudou, tudo virou de cabeça para baixo, Exato, né? exato. Primeiro foi E o humano, né? Em 2000, há 20 anos atrás. Ih, acho que tá travando o seu. Não sei se é só para mim ou... travadinha de vez em quando, daqui a pouco eu volto. Pronto, voltou. Em 2000, então, teve o sequenciamento do genoma humano, né? Em Depois, na 2003 sequência, foi o veio humano, 2003... não, 2003 já veio dos cães. E depois o de gatos, depois veio na o de sequência, gatos é né? bem mais recente, né? O Bem do mais cão foi recente. 2005, na verdade, que eles terminaram. Eles até começaram com um cão, um Isso. É porque poodle. fizeram com várias raças também, né? Exatamente. Então, nesse sequenciamento, o que eles identificaram? O número de cromossomas do cão, que são de 39 pares, então são 78 cromossomos, né? E em torno de 21 mil genes, né? E outra coisa curiosa foi que eles identificaram que os seres humanos e os cães, eles partilham, né, uma evolução genômica muito grande, né?
paralela. Exatamente. Mais E, próxima até do que a dos camundongos, do né? que dos ratos. Então, hoje, para nós isso é maravilhoso, porque tem muito trabalho científico hoje feito para humanos, que é feito com cães, e a gente aproveita, Exato. né? Exatamente. Principalmente metabolismo, digestão, câncer, né? Tem bastante trabalho feito em cães nessa área, né? E verificou-se que as E doenças são muito próximas, né? sim, foi pela convivência, né? E, e eles fizeram um trabalho também e correlacionaram, foi mapeado, eu não sei quantas raças, mas foram várias raças com, tipo assim, umas 50 raças de cães do mundo, né? No mundo todo, com 12 lobos, também lobos selvagens de várias partes do mundo. E o que eles descobriram é que não tem relação nenhuma, né? Não tem nada. A evolução fez com que o cão ele se diferenciasse muito o DNA do cão do DNA do lobo. A gente não pode Uhum. hoje equivaler isso, né? Fazer uma comparação do cão, até porque a gente não consegue nem imaginar um Yorkshire caçando, né? Uhum. E é muito diferente, principalmente o metabolismo do amido, né? O desenvolvimento cognitivo, então houve uma diferença gritante, né? No número de genes e na expressão de genes, né? Tipo assim, o Exatamente. lobo possui 2 genes para isso e ainda não funcionam direito, né? Então, e o cão tem 15 vezes mais. Então, ele já expressa genes para produção de enzimas, né? Para digestão do Ele está amido, do mais carboidrato. próximo do humano do que do lobo, Ele está realmente, né? mais próximo do humano, e foi isso que aconteceu na nutrição, né? Na nutrição aqui no Brasil, que a professora Flávia estava falando, que a partir desse mudou tudo. Peraí que deu Começou uma a se travadinha, pensar Ju. não apenas naquela nutrição de proteína, carboidrato e gordura, né? Aquilo redondinho, assim. E de como o alimento atua lá no gene, né? Para fazer ou expressar genes, expressar ou gene para saúde, ou gene para doenças, né? E identificaram também, algumas são monogênicas, outras não, outras têm vários genes envolvidos, então é bem um pouco, bem mais complicado, né? Bem mais, mais complexo isso, né? Mas Uhum. Tá dando uma travada, eu tô esperando um pouco voltar para deu uma apagadinha e voltou. A isso. carga genética. Travou total. Eu tava aqui sem te ouvir nem te ver. Agora acho que tá voltando. Algum sinal. Agora, E tem a questão do horário também, né? Porque sim, esse horário é terrível, fica muita gente. Mas se você puder repetir um pouquinho esse final, que eu não sei se só travou para mim, mas para o pessoal também. O pessoal que está assistindo, se puder dar um retorno, ver se para vocês está ok. Será que está travando só para mim? agora estava travado, agora eu estava te esperando Ah, tá vendo? voltar. É, então, Então, para quem não entende muito essa parte, vamos tentar explicar um pouquinho como que acontece esse sequenciamento e depois
como acontece a expressão gênica, né? Então, começar pelo sequenciamento. O que que é essa leitura, essa codificação do que exatamente, né? Bom, o DNA, ele é uma fita, né, dupla, tem com os genes que se recebe do pai e da mãe, né? E esse DNA, ele está enroladinho, né, no cromossomo dentro do núcleo. Da Dentro do célula, né? núcleo De da todas as célula, células. né? E uma coisa que eu acho importante falar é que às vezes as pessoas ficam pensando, porque assim, todas as células têm o mesmo, carregam o mesmo DNA, todas as células, né? Se pegar uma célula do fígado, ela tem o mesmo DNA de uma célula nervosa, certo? Mas aí que, assim, justamente na diferenciação celular, é que a célula, ela já tem aqueles programas pré-definidos de quais genes ela vai expressar e quais ela não vai expressar, né? Então, isso já está Nossa já na tendência diferenciação, genética, né? já tem e aí vai depender de sinalizadores celulares, né, do metabolismo, algumas respostas e sinalizações que a célula recebe, né, que servem para ela, bom, ela recebe aquela informação, né, e ela começa e aí entram os fatores de transcrição, né, que vão comunicar essa informação para a célula, para o núcleo da célula, para ela se mobilizar para produzir uma proteína. Tá? Então, assim, Uhum. o DNA, ele está lá no núcleo, né? O DNA, ele se compõe de genes. Quando se faz o mapeamento, os genes, eles têm endereço, né? Eles têm endereço e eles... o gene é uma partezinha do DNA, né? E esse gene, ele vai expressar, é a unidade, né? É a unidade ali do DNA que tem a capacidade de expressar uma proteína. Então, os genes expressam proteínas, né? Na verdade, eles carregam, é um código de barras, na verdade, o DNA, se a gente parar para pensar, ele é um código de barras, né? Sim. Pelas Então, letrinhas, né? tem as letrinhas As bases nitrogenadas, né? as bases nitrogenadas, e a partir daí é que vai se fazer a A transcrição de uma leitura. proteína. Tá, como é que isso acontece? Esse gene, ele precisa ter uma informação. Primeiro, ele precisa receber uma informação. Isso acontece através de fatores de transcrição, né? Então, dependendo da célula, por exemplo, se a célula precisa, digamos, da glicose, tá? Ela precisa ela precisa baixou a glicose, precisa receber glicose, o estímulo da insulina, né? Então ela existe uma sinalização para isso, para ela produzir a molécula da insulina, a proteína que vai produzir a insulina, o gene que vai produzir a insulina, entendeu? A célula recebe essa informação para a produção, né, e o gene, no momento que vai acontecer essa transcrição, ele tem uma zona promotora que a gente chama. Então, os fatores de transcrição são aquelas moléculas, pode ser um corticoide, pode ser uma outra proteína, né, que vai sinalizar ali naquele gene que ele precisa transcrever. É ele que vai mostrar aonde começa a transcrição,
e é ele que vai sinalizar para a produção do RNA polimerase. O RNA polimerase é o que abre a fita. Então, ele vai abrir ali a fita daquele segmento do DNA e vai produzir o RNA mensageiro. Então, ele vai ali, vai copiar aquela receitinha daquela proteína, e isso tudo acontece no núcleo. Então, Certo. tem o RNA mensageiro, ele copiou a receitinha e ele vai para o citoplasma. O plasma, ele vai até o ribossomo, que é a organela onde vai ser produzida essas proteínas. Então, esse RNA mensageiro vai até o ribossomo. Lá no ribossomo existe o RNA né? E ele que vai fazer a seleção ali, ele vai ver, né? Acho que tá travando aqui, Joaquim. Só um minutinho que acho que tá travando muito aqui. Não, o pessoal não vai conseguir ouvir o que você tá falando. Eu não sei se é para todo mundo ou se é para mim só que tá travando. Acho que vamos ver se tá voltando. A conexão tá bem indo e voltando. Agora acho que eu não sei se é agora a minha eu ouvi ou se sua é voz a tua. melhor. Eu não sei, o pessoal não deu retorno, se tá travando. Vocês estão ouvindo agora normal, gente? Acho que era o seu que tava travando para mim. Eu travo para você? Trava. Às vezes eu fico te esperando também. Olha. Então, como que os alimentos, então, causam quando a gente fala do ligar e desligar, né, desses genes? Pois é, aí que entra a questão dos fatores de transcrição, né? Tem muitos genes, travou, mas já voltou, agora está andando. Acho que está voltando. Então, de que forma que os alimentos vão atuar na expressão gênica? Existem muitos genes que eles não vão ser expressos se não tiver certos nutrientes. Então, se não tiver vitamina A, tem muitos genes que não vai se expressar. Se não tiver vitamina D, tem genes que não vão se expressar. Então, essa é a importância de ter um sequenciamento, né? De ter todos os nutrientes também, entendeu? Sim. Porque o que acontece, o que a gente sabe hoje, que não é determinante o DNA, né? O DNA, o código genético. Porque, da mesma forma, eu acho que faltou uma explicação, né? Que, assim, existem mecanismos, a nutrigenômica o conceito de nutrigenômica é o alimento na expressão gênica. Então, de que forma que o alimento vai ligar e desligar aquele gene, né? E expressar saúde ou doença. E tem um outro bracinho da genômica nutricional, que é a nutrigenética, que é a forma como cada genótipo responde à dieta que ele recebe, né? E tem a epigenética, que são os mecanismos reguladores existem algumas tem algum mecanismo desregulado, né? Então, por que eu alimento, por que uma dieta, um animal que tem uma patologia hepática, digamos assim, né? Uma doença crônica, por que o alimento a gente consegue melhorar a condição clínica desse indivíduo? Porque a gente consegue restabelecer a regulação desses genes. Porque eles estavam, na verdade,
ou não se expressando, ou expressando o que não deveria expressar, né? Então, o alimento, ele vai atuar dessa forma, né? Eles funcionam ou como fatores de transcrição, né? Ou como fatores de regulação, né? Na expressão de genes. Então, Ô, por exemplo... Joaquina, desculpa te interromper. Estão pedindo aqui, como na hora travou, para fechar o raciocínio daquela ideia, quando que você estava falando ali ainda do RNA mensageiro, citoplasma e tal, acho que foi naquela hora que travou. Aí ela está pedindo chegou no aqui. ribossomo. Isso. Ao falar assim, só para fechar o raciocínio. Tá, então chegou no ribossomo. O ribossomo é o que é o responsável por construir aquela receitinha. É ele que vai montar ali o bolo, tá? Chegou ali a receita, né? Foi transcrita a receitinha lá do DNA daquele gene, né? O RNA mensageiro levou lá para o ribossomo. Lá no ribossomo tem o RNA ribossomal, que é o que vai construir essa proteína, né? E para construir, aí tem mais um RNA que é o transportador, que é o que vai buscar as proteínas para montar, vai buscar os aminoácidos, desculpa, né? Os aminoácidos para montar essa proteína, né? Então, é assim que acontece, e essa fase onde o RNA copia ali do gene, a gente chama transcrição. Ele transcreveu um gene, né? Ele copiou aquela receitinha do gene. Aí ele foi para o citoplasma, no momento que ele vai para o citoplasma, começa a tradução, que é produzir aquela proteína, né? E aí, abrindo um parênteses, na nutrigenética, a gente trabalha realmente aonde a gente trabalha com a nutrição individualizada, né? Que tem relação com polimorfismos, né? Então, alguns animais, e o cão é o campeão em polimorfismos, né? É mesmo. Se a gente parar para pensar, a gente tem um Chihuahua de 1 quilo e tem um São Bernardo de 80, né? E eles têm o mesmo DNA. O que muda é a expressão gênica, né? Então, alguns genes são expressos mais do que outros, né? Então... E aí, já no caso da nutrigenética, mesmo que ele tenha aquele nutriente disponível, ele não vai conseguir utilizar, né? Não vai conseguir expressar. Na nutrigenética, então, a carga genética, quer dizer, o teu genótipo, né, ele vai responder àquela dieta que tu recebe. Então, se o teu metabolismo é um metabolismo que trabalha muito mal com gordura, provavelmente uma dieta cetogênica não vai ter uma resposta legal, entendeu? Vai ter uma resposta ruim, tu vai te sentir mal, tu vai achar que tá, né, que é uma dieta pesada, né? Se for pelo contrário, se for uma pessoa que tem um metabolismo de gorduras bom, né, geneticamente bom, o metabolismo de gorduras, uma dieta cetogênica vai toda a diferença, né? E isso a gente vê nos humanos também, né? Exato. Que para algumas pessoas uma dieta carregada de carboidrato. A minha filha, ela, se ela come muita carne, ela passa mal, sabe? Não é nem assim a questão de filosofia de comer ou não comer carne. Ela tem se ela comer proteína animal demais, ela não se sente bem. Então, ela percebe isso, né? E isso, nos animais acontece a mesma coisa, né? Como é que a gente sabe uma resposta? Inclusive, a gente tem hoje testes genéticos, e isso é uma coisa... Já tem muitas doenças, né, identificadas em cães que podem ser testadas. Inclusive, para quem
tem interesse e cria cachorro, ou tem vontade, ou quer iniciar uma criação, né, de cães, um canil, existem testes genéticos hoje disponíveis até no Brasil, né, que tu consegue saber que tamanho que vai ficar aquele cachorro, se ele tem ou não, se ele é realmente puro, que cor que vai ser o pelo dele, que tamanho que vai ser o pelo, entendeu? Ainda Então, deve ser caro aqui, né? Você tem ideia de preço, Joaquim? não tenho ideia de valores, mas eles estão disponíveis, né? E Uhum. fora do Brasil é mais ainda. Ah, fora tem muito. Na verdade, chegou recentemente para cá, né? Porque é, pelo menos eles não são nada invasivos, né? Deu uma travada de novo. Aqui, Voltou. travou. E eles não são testes invasivos, né, Joaquim? Eles são Não, bem são tranquilos, bem testes, simples. coleta a saliva, né? Porque é o DNA. Travou de novo. Laia. Travou. De novo. Vai Tu conhece ser. um site, tu já acessaste o site do VetGen? Não. Eu É conheço um um, outro que é Nutrigen, acho que é uma coisa assim. Depois não, eu vou, tem vou um colocar site esse chamado VetGen. VetGen. Ah, Ele tá perguntando, tem uma pergunta ali sobre o processo, se o polimorfismo é o erro. O polimorfismo é um erro é uma troca de uma letrinha ali na receitinha, tá? Então, ao invés de ter uma guanina, tinha que ter uma guanina ali, tem uma adenina, por exemplo. Trocou uma letrinha, tá? Então, na hora de fazer o RNA mensageiro, ele vai copiar direitinho. Ele vai levar essa mensagem para o citoplasma, mas na hora de produzir essa proteína, ela não vai ser, a receita não vai sair direitinho, porque está trocado, né? Tem uma letrinha trocada ali, tá? como se ele não entendesse a linguagem, né? E aí, essa proteína, ela não vai ser, ela pode até ser produzida, mas ela não vai ser funcionante, ou então ela não vai ser produzida adequadamente, né? Isso é um polimorfismo. Já está no código no DNA, já está no código genético, né? Esse polimorfismo. Então, hoje se estuda muito isso, né? Se estuda polimorfismo, se estuda aonde os alimentos interagem, porque os alimentos não interagem só na expressão gênica, né? Eles atuam em todas as etapas, né? Então, dentro da nutrigenômica hoje se estuda a proteômica, né? Metabolômica, né? Transcriptômica, tudo são Exato. essas etapas, quantas proteínas, né? O cão é capaz de produzir, né? E que programas ele tem para e rotas metabólicas, essa proteína ela vai ser responsável vai entrar em algum metabolismo e quantos metabólitos vão surgir daqui, quantos programas, né, metabólicos tem envolvidos na expressão daquele gene. Então, na verdade, tem muita coisa para estudar, né? Tem muita coisa para estudar. Muito É ainda, começou um agora, né? universo muito que está só começando, né? Os estudos a respeito disso. E E esse o site, sequenciamento. pode falar. Pode falar. Não, eu ia só comentar que o sequenciamento do gato mostra muito que ele é muito parecido com o cão também, né? Na verdade, o Então, sequenciamento
Na verdade, o felino, ele foi, o sequenciamento dele mostra que ele não teve alteração genética nenhuma, né? Alteração no Na código evolução. genético, na evolução, né? Ele é um carnívoro estrito, sempre foi e continua sendo, e comparado com felinos selvagens, não tem diferença, né? Ele, a questão nutricional também, né? Então, é muito interessante isso para a gente entender, né? Hoje na prática clínica, por que que gatos têm tanta doença renal, né? E a diferença que faz e que a gente percebe, né? E, inclusive, a gente não vê nos zoológicos os tigres, as onças, né, os leões, ninguém recebe ração para comer, né? Eles Sim, não servem ração, eles servem proteína mesmo, carne, né? Porque exatamente. E você tava. Desculpa. É que às vezes trava e demora para chegar aqui para mim, ó. A informação, aí acaba que eu te atropelo. pode falar. E você estava falando do site do VetGen. Ah, eu acho espetacular, né? Porque tem ali para os veterinários solicitar, como solicitar, né? Como enviar a amostra, tudo direitinho. E tem vários polimorfismos identificados e doenças nutricionais de origem genética, né? Que podem ser, isso seria nutrição personalizada. Eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso, né? Uhum. Na medicina humana isso tem funcionado bem melhor, mesmo que esses testes genéticos eles servem como como é que eu vou dizer? Eles Um dão mapa, né? ele Já não é um também direcionamento total, né? Para onde você ele vai. dá uma rota, né? Não deixa a gente tão perdida, mas também tem que ver como é que o indivíduo vai responder, justamente por causa desses complexos metabólicos que acontecem, né? Porque os genes, por exemplo, a obesidade tem vários genes envolvidos, né? Na questão da obesidade. Então, não é um problema de um gene, né? Quando existem, por exemplo, a, a doença problema da absorção de B12, né? Deficiência da absorção de B12 é monogênica. Então, a pessoa que não tem, né, a capacidade de absorver B12, e isso acontece nos animais também, né? Uhum. Ou a do ácido fólico, né? Que entra naquele processo da metilação. Então, existem alguns problemas, né, de polimorfismos, os polimorfismos, os SNPs, que são, né, que tem relação com um gene, mas a maioria das doenças, elas, na verdade, tem mais de um gene envolvido, né? Então, aí já é um pouco mais complexa a Sim, eu solução. li uma vez que, vamos supor, os humanos têm 99% de proximidade nos genes. Porém, esse 1% é suficiente para nos tornar totalmente diferentes um do outro. Então, olha a Exatamente. capacidade, né, de ser diferente em apenas 1%. E isso acontece nos animais da mesma forma. Por isso que nós Da temos mesma, tantas raças, né, diferentes, com exatamente. tanta.
E E, a, aí, e, a, e assustador é assim, é que, na verdade, falando de epigenética, epigenética é, né, que não tem a relação extra-gen, né? Que hoje em nutrição, e isso em nutrição animal também tem acontecido, né? Congressos e simpósios de nutrição. O assunto é novas fontes de alimentos, né? E microbioma intestinal. Então, uhum, parece assunto de ficção, mas hoje já cientificamente comprovado a relação do microbioma com o microbioma, ele conversa com o DNA. Então, ele conversa, ele tem, ele interfere na expressão gênica, né? As uhum. bactérias boas do intestino. É muito louco, Então, né? tem vários Por isso, trabalhos. por isso que se fala que é o segundo cérebro, né? Segundo o cérebro, né? Até porque ele tem, ele está envolvido na produção de vários neurotransmissores, né? E aí, nessa questão, entra estilo de vida, exercício, entra a água, que ninguém, né, na nutrição, acho que o fator, a gente tem que, a gente muitas vezes não pensa, mas a água é um fator fundamental, né, para quem estuda Uhum, célula, né, uhum. e meio extracelular, né, então a água é importantíssima, né, faz parte também do kit, né, as proteínas funcionais, os carboidratos funcionais, os alimentos funcionais, né? É aí que entra a questão os alimentos funcionais hoje em dia são muitos nutracêuticos, né? Estão em alta, justamente porque hoje já tem trabalhos, inúmeros trabalhos, nossa, muita coisa relacionada a esses nutracêuticos, esses alimentos e expressão gênica, né? Que é os compostos bioativos que conseguem silenciar genes ou expressar genes, né? Uhum. Queria que você A desse algum exemplo curcumina, prático disso. Exato. Queria que você desse citasse alguns que expressam, ah, fazem expressar e os que na verdade, silenciam, né? assim, Então. o que a curcumina, o principal, eu acho que o que mais se estuda, na verdade, e a utilização desses alimentos e desses nutracêuticos é no sentido de diminuir a inflamação sistêmica, né? Então, muitos, e ativar os sistemas antioxidantes do organismo. Então, Uhum. curcumina, gingerol, polifenóis, né? Eles estão envolvidos nesse Resveratrol. processo. É, de, de, de inibir NF-kappa beta, que é um dos sinalizadores, né, para a expressão de citocinas inflamatórias, e, e expressar genes que têm relação com detoxificação, com sistemas antioxidantes do organismo. Então, tem vários. A quebra do sistema dos radicais livres também, né? A quebra da ação deles. Já travou de novo. Oi, Léa. Hoje tá danada. Voltou. Ficamos aqui em suspensão, esperando. Estava falando Então, do. dos compostos bioativos, né? Então, regulação hormonal, controle de ciclo celular, reparo de DNA, vitamina D3, né? Ela está envolvida em todas essas, né? Reparo
no reparação do DNA, né? Resposta inflamatória, que a gente já falou, né? Diminuir a produção de citocina inflamatória. Então, tem inúmeros... ômega 3, né? Os Ômega 3 ácidos graxos. incrível, né? O tanto que acha. Uhum. Ômega 3, o óleo de borragem, o gama-linoleico, né? E de mais algum. Beta-caroteno. Sim. Os flavonoides, né? Quercetina, gingerol, tem muita coisa, né? A piperina, né? Junto com a curcumina. Então, dessa forma é que se conseguir modular o processo inflamatório, a gente já consegue, por tabela, né? Diminuir grandes chances de desenvolvimento de câncer também, né? Porque está tudo muito associado. Antigamente, nem para humano se falava na importância da vitamina D, né? Por exemplo. É verdade. Ninguém tinha noção, né? De como é que aconteciam esses processos, né? Na verdade, a vitamina D, ela está muito ligada também à imunidade inata, né? Então, imunidade celular, é TH1, né? A imunidade celular. E isso faz toda a diferença, né? No controle de doenças, né? Na tua resposta, na tua imunidade, né? Ou na imunidade dos pets, né? Hoje a gente fica muito mais atenta a esse fator e sabe realmente que ela pode ocasionar uma série de doenças, só não pode também exagerar, porque tem um lado também contrário, né? Isso é uma questão que eu tenho, assim, eu penso muito nisso, porque quando a gente começa a ver esse monte de trabalhos e a forma como acontece essa biologia, essa biologia molecular, a gente fica, às vezes eu fico pensando que não, às vezes tem suplementos, né, se prescreve uma lista de nutracêuticos e nutrientes, que eu acho que não tem receptor para tanta coisa. A célula não tem receptor para tanta coisa. Não tem então, pagador para tudo isso também, né? Então, eu acho que tem que selecionar, né, bem a forma como trabalhar e, né, não adianta usar 500 antioxidantes. Né, equilibrar, exatamente, E usar muito da própria dieta mesmo, né? Não precisa ficar suplementando tanta coisa se você fizer uma dieta equilibrada, verdade, de repente mais variada, né? Exatamente. E tomar cuidado com esse outro lado dos excessos. Que pode ser até tóxico, né? Como no caso da vitamina D. É a melhor forma. Eu acho que é a melhor forma. Eu acho que o organismo... Existe uma diferença de se dar uma vitamina C via oral, numa suplementação, e receber uma vitamina C de um alimento, entendeu? Porque as vitaminas, elas vêm num combo. Elas têm cofatores ali que vão fazer com que essa vitamina ela seja melhor aproveitada e ela tenha realmente a ação que ela precisa fazer, né? Que muitas vezes tu dá uma vitamina sintética ou dá uma vitamina isolada e ela não vai ter a mesma ação que ela teria se ela fosse na forma do alimento, né, junto com todos aqueles cofatores que vêm junto com ela. Exato. Né? Ou ela vai ser simplesmente eliminada também, né? O caso da vitamina C, por exemplo, se ela tiver em excesso, ela simplesmente não adianta entuchar no animal, não né? Adianta, não adianta. Isso é uma verdade e eu tenho visto isso muito na medicina humana e na medicina veterinária também, né?
é um exagero às vezes, de prescrições, né? Tanto de nutriente quanto de nutracêutico, e muitas vezes pode dar até o efeito que a gente não gostaria, né? Até dar uma imunossupressão, por exemplo, né? Uhum. E até antioxidante, de certa forma, o antioxidante em excesso também não Exato. é bom, né? Uhum. Porque também tem um fator, né? A oxidação também faz parte do metabolismo, então muito antioxidante também daqui a pouco vai dar problema, né? Sim. Então, E o acho que excesso de indicações também, o próprio tutor, ele faz um mês, no segundo ele já não consegue mais manter aquilo, no terceiro nem a dieta base mais ele não faz, no quarto ele não voltou tá para a nem... ração, né? E, então, realmente É, tem que ter bom senso, né? mas é muito legal a gente, até porque, assim, tem muito tutor que eu termino a consulta e eles perguntam se eu não faço dieta para eles também, porque eles sim, mas tu não quer passar uma dieta para mim também, porque eles aprendem também, né, que isso A existe, se que reeducar, a né? Uhum. diferença, que faz diferença, né, a alimentação, e que isso vai fazer diferença na melhora clínica, né, do animalzinho, né, aqueles que já têm, eu atendo muito paciente oncológico, né, e eu acho um desafio muito grande essa questão da alimentação para paciente oncológico, é bastante discutível, né? Uhum. É, e, mas eu acho que isso nos faz, o conhecimento, né, da nutrigenômica, da nutrigenética, da epigenética, nos faz trabalhar na questão da prevenção, principalmente, né? Exato, eu ia falar Eu isso acho também. Não deixar chegar nesse ponto, né? exatamente, não deixar chegar nesse ponto. E eu não sou radical para nada, né? Não sou radical para nada, nunca fui. Eu acho que o ideal é o que pode ser feito, né? E muitas vezes, para o tutor, muitas vezes o ideal talvez fosse colocar um animalzinho na dieta natural, e às vezes a gente sabe que o tutor não vai fazer, ou não vai fazer bem feito. Então, animais que recebem ração, tem rações hoje, né? A indústria despertou para isso também, né? A indústria Uhum. não é burra. Mas existem formas da gente implementar, né? Também alguns nutrientes, probióticos, ômega 3, Sim, né? Fazer algumas estratégias, né? Para auxiliar nesse sentido, né? E de certa forma, principalmente saúde intestinal, né? Principalmente probiótico, fibra. A fibra, me lembro da Flávia falando que fibra era uma coisa que servia unicamente para diluir caloria, né? Na comida, na sim. ração, se fosse para, né? Para E baratear mesmo, hoje né? para baratear, e hoje, olha só, né, a importância que tem uma fibra solúvel na produção de ácidos graxos voláteis, né, que com o butirato, o acetato, e tem trabalhos, né, excelentes trabalhos sobre isso na expressão gênica, né, são as bactérias boas que produzem, né, as bactérias que produzem lá no intestino. É Exato. fantástico isso, tem muita coisa, nossa, tem muita coisa. Inclusive, outro dia eu vi que selecionaram algumas cepas de bactérias que eles prescrevem na nutrição humana, eles prescrevem algumas bactérias que têm relação com obesidade, no controle da obesidade, né? Que diminui Uhum. aquela
diminui a compulsão por comida. Então, olha só, né? Que legal isso. Então, tem Evolução, muita né, coisa para nos fazer na estudos. medicina veterinária, né, nesse sentido. Sim, Se bem que muita coisa exato. da medicina humana se aplica para... Sim, e muitos, muito que dos animais também, como tem maior número, só perde para humanos mesmo, vai acabar sendo utilizado para o outro lado também, né? Talvez os estudos não fossem mais feitos em camundongos, né? Deu uma travada para mim, eu não te Deu uma ouvi. travada para mim também aqui. Eu acho que é porque tá para cair também. Eu acho que já está no Ah, já está no fim. finalizando o tempo, Joaquina. Então eu queria te agradecer. Opa, travou de novo. Continua travando aqui, peraí. Deixa eu ver se você volta. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então eu queria te agradecer e falar para você deixar seus contatos, o pessoal que quiser falar com você também, quiser entrar em contato. Visita o perfil da Joaquina, é super bacana as postagens que ela faz. Tem muita coisa, Obrigada. muita dica, principalmente dos nutracêuticos e né, desses alimentos que E podem homeopatia, ajudar a e homeopatia, então é muito alimento. interessante. Aham. E os seus atendimentos, onde que você atende? Eu tenho uma empresa, né, que chama-se Pet Vitae, em Porto Alegre. Nós trabalhamos só com terapias complementares, homeopatia, acupuntura, fisioterapia, florais, temos uma oncologista que trabalha conosco também, nutrição, né, alimentação, e os produtos que a gente tem lá são voltados também, a linha Natureba que a gente fala, né? E eu Uhum. estou à disposição, se alguém Atendimento tiver alguma online você faz dúvida, também? ficou com alguma dúvida ou À quiser alguma distância? ajuda, né? Entra em contato ali pelo meu Instagram. E Pet Vitae é o nome da empresa. Eu sou RT da Pets do Mon também, acho que os veterinários ou a maioria conhece já, né, a empresa. Eu acho que tu conhece os produtos, né? Uma linha também, a Sim, Pets do Mon é sim. voltada para produtos naturais, né? Sem conservantes. A gente preza muito isso de fazer alimentos que sejam livres de conservantes, e realmente sem corantes, sem aditivos, sem nada disso. Muito Então foi um legal. prazer, eu agradeço O demais, prazer foi todo meu. Eu que e agradeço. E a gente se encontra numa próxima. então tá, combinado. Obrigada para Um todos que beijo. participaram, tá? Um beijo grande, bom final de semana para todos. Boa Tchau, noite. Bom final de tchau. semana. Tchau.